É a paz do Senhor para os irmãos. Estamos muito gratos a Deus por mais esta oportunidade maravilhosa que Ele nos concede. De mais esta manhã estamos aqui, né? Aproveitando essa oportunidade maravilhosa para juntos, um com o outro e com o professor, o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos revela tudo, nos faz entender aquilo que não entendemos. Muitas coisas nós não entendemos, né? Lemos. Mais vezes não entendemos, mas nós pedimos a ajuda ao Espírito Santo. E ele nos faz entender. Porque assim, irmão, eu só posso ajudar ao irmão Assis se eu souber que ele está precisando, se ele me pedir, né? Se ele demonstrar, pedir, né? Jamais vou sair daqui, vou para casa do irmão para ajudar ele. Eu não sei, ele tem que pedir algo que ele está necessitando, né? E há pessoas que se sentem autoconhecimento, que acha que tem autoconhecimento, que já sabe de tudo, que entende de tudo, e acha que não precisa de nada. Essas pessoas acham que já sabem de tudo, que elas não precisam de nada. Porque tem cursos teológicos, são pessoas que têm altos conhecimentos de teologia. É ótimo, é maravilhoso, né? Nós aprendemos a fazer como a palavra de Deus diz: procura-te, apresentar-te a Deus como obreiro que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Aí, porém, essas pessoas que se sentem importante, formada, anéis no dedo, e acha que já sabe de tudo, aí elas estão se enquadrando aqui na nossa lição. Esse tipo de pessoa estão se enquadrando na nossa lição. Novas criaturas precisa ser nova criatura, né? Porque a nova criatura, quando nós nos tornamos a nova criatura, né, nós não nos sentimos melhor, nem maior, nem superior a ninguém. Sempre nós ficamos naquela posição que Cristo diz: aquele que quiser ser o maior será o menor. Então, como nova criatura, nós sempre estamos querendo ser o menor. Procurar se aperfeiçoar, procurar o seu conhecimento, isso é bom, mas sempre colocando na posição dos menores. Os discípulos de Cristo são novas criaturas. Quem são os discípulos de Cristo hoje? Somos nós. Não viu aí, batendo no peito mesmo, dizendo que é um discípulo. É um autêntico discípulo de Cristo. Então, os discípulos de Cristo, hoje, somos nós. Então, que nós sejamos eternamente um discípulo. Então, os discípulos de Cristo são novas criaturas. Se os discípulos somos nós, aí o que é um discípulo? Discípulo, isso mesmo, é um aluno. É aquele que está sempre pronto e disposto a aprender com o seu professor. E não só bastando aprender com o seu professor. O discípulo está sempre pronto para aprender. E depois que eu aprendo, depois que você aprende, tem que fazer o quê? Isso mesmo, é ensinar a colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Colocar em prática. Então, que nós sejamos eternamente um discípulo de Cristo. Que discípulo é aquele que aprende, é o aprendiz, é o aluno. Então, que nós estejamos sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Não tem ninguém em patamar nenhum que diga: eu já sei de tudo.
eu já sei de tudo. Né, irmão Carlos? Irmão Carlos está fazendo aí teologia, se aperfeiçoando, né? Mas por mais que ele, que nós estudamos, nunca chegando a esse patamar para dizer, eu não preciso aprender nada, eu já sei de tudo. Então, enquanto Cristo não voltar, nós somos discípulos dele. E se somos discípulos, somos alunos, somos aprendizes. Então, o discípulo de Cristo são novas criaturas. É você aprender com o mestre e colocar em prática aquilo que aprendeu. Porque não adianta, né, irmão Orlando, eu aprender e para qualquer faculdade aprender e não colocar em prática. Se alguém se forma em advocacia, porque ele quer ser advogado, ele quer trabalhar, ele vai lá, estuda, se forma, se esforça. Quando ele se forma, se ele não colocar em prática aquilo que ele aprendeu, não for trabalhar, não exercer sua profissão, foi em vão o que ele gastou, as noites de sono que perdeu, os sacrifícios, os esforços, foi em vão. Então, tudo aquilo que nós aprendemos, temos para nós, temos que colocar em prática. E na vida espiritual é assim. Somos discípulos de Cristo e temos que colocar em prática tudo que nós aprendemos com Ele. E para nós aprendermos, primeiro, tem que ter alguém para ensinar. Se não tiver alguém para ensinar, ninguém aprende nada. Segundo, eu tenho que querer, eu tenho que me interessar a aprender. Se eu não quiser, se eu não me interessar a aprender, não vou aprender nada. Não vou aprender nada. Mesmo que eu venha para a escola dominical, você vê muitas pessoas no culto à noite. Quanto o pregador está pregando, alguém trazendo a mensagem. Aí a pessoa lá, com a Bíblia aberta aqui, ó. Não, meu irmão, aí não é hora. Aí não é hora de ler a Bíblia. Aí não é hora de ler a Bíblia. A hora de acompanhar, no acompanhamento bíblico, é quando for ler o versículo, a leitura oficial, aí você acompanha. Na hora da pregação, na hora de uma mensagem, na hora de uma palavra, você tem que estar aqui, ó, atento, ligado. O momento é de se aprender. Você é um discípulo, e discípulo aprende, né? Está ali. Aí, fica lendo. E muitas das vezes, quando chega em casa, nem pega a Bíblia para ler. Passa o tempo todinho, não pega a Bíblia para ler. Aí na igreja quer dar uma de leitor. É. Em casa nem pega, muitas das vezes. A igreja quer dar uma de leitor, né? Agora que o irmão Bill, acho que ele lê de noite aqui. Irmão Bill é abençoado. Lê de noite, é um grande homem de Deus. Irmão Bill é outro caso, né? Entendemos o caso dele, né? Então, que nós sejamos discípulo. Discípulo é aluno, aquele que aprende. Esquecemos, nunca deixar de ser discípulo. Eu sempre preciso aprender, não importa de quem for. Tem um pregador, o pregador que vai pregar ali é um irmão tão simplesinho. Não vou hoje não para o culto, não. Vá. Porque mesmo que ele não tenha uma boa palavra, mesmo que ele não tenha uma boa instrução, mas ele tem alguém superior a ele, que é o Espírito Santo, que vai usá-lo. Ele vai usar. Eu já aprendi tanta coisa com pessoas que nem falar sabia, que Deus usou, né? E eu aprendi por quê? Porque somos eternamente discípulos do Senhor. Uma nova dimensão de vida. Olha, após a queda do primeiro casal, todos os seres humanos nasceram com uma natureza pecaminosa e, como consequência, a morte que atinge a todos. Todos, após a queda do primeiro casal, Adão e Eva, primeiro casal, após a queda dele, todos os seres humanos
já nasceram e nascem, né, com a sua natureza pecaminosa. Mesmo uma criancinha, 1 mês, 2 meses, ela é uma pecadora? Não, ela não é uma pecadora, mas ela já nasce com a sua natureza pecaminosa, depois do pecado. O pecado, ele contagiou a raça humana. Que mesmo a pessoa nascendo, já nasce com a natureza pecaminosa. Exemplo. Qual o primeiro pecado que uma pessoa comete? O primeiro pecado que uma pessoa comete já como criança. A maioria das vezes, uma criança com 3 anos, por aí assim, eu já vi até com menos um pouquinho. Olha o primeiro pecado. Que ela já começa para se cumprir o que diz a palavra de Deus, que já nasce com a natureza pecaminosa. Quais são as primeiras palavras que um pai ensina para o filho? Papai. O filho, né, irmão? Todo mundo aqui é pai, todo mundo é irmão. Irmão João Paulo é o mais novo, mas tem logo 2, por enquanto. Por enquanto tem logo 2, né? Não vou profetizar mais filho para ele, não, porque eu acho que tá. Oi? Gosta da casa cheia, né? Então, a primeira palavra, né? Que o pai quer ensinar para o filho, né, irmão Orlando, não é isso? Papai. Chega ali para o menino novinho, aquelas bochechinhas dele, aí fica papai, papai. Quando ele diz papai, já vem a mãe de lado. Papai não, é mamãe. A mãe chega de lado. Papai não, é mamãe, né? Aí fica aquela briguinha bonita, aquela briguinha santa, podemos dizer. Quero ver quem ele vai aprender a chamar primeiro, papai ou mamãe. Não é? Às vezes aprende a chamar mais a mãe, porque o pai sai de manhã para trabalhar, só chega de noite. Aí a mãe está o dia todinho com ele aí, mamãe, 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 ele aprende, fala primeiro. O pai chega de noite, aí às vezes quando chega o filho está dormindo. Aí fica lá cheirando as bochechinhas dele e tal, cheira de um lado e de outro, então ele aprende. Então. Aí eu pergunto, qual é o pai, qual é a mãe que ensina um filho a mentir, pequenininho? Nenhum. As primeiras palavras que o pai e a mãe querem é essa, papai e mamãe, até que ele aprender. E depois ele vai desarnando. Nenhum pai pega o seu filho pequeno, nem uma mãe para ensiná-lo a mentir. De jeito nenhum. Mas uma criança de 3 anos, já vi, mentindo mente. E por que ninguém ensinou ela a mentir? Exemplo, você tem lá seu filhinho, 3 anos, por aí assim. Aí ele está lá brincando. Aí ele pega lá alguma coisa que você deixou lá, derruba, quebra. Ou mela, alguma tinta, alguma coisa parecida que você deixou, ele derrama lá mela. Aí você sempre o pai costuma, a mãe, dá aquelas lapadinhas de leve no filho, né? Aquela forma assim, ó, se fizer isso, papai, bate. Se fizer isso, mamãe, bate. Aquela lapadinha de leve, né? Que é normal e é bom. Aí você chega para o seu filhinho de 3 anos, ou às vezes menos, como eu já vi. Ô meu filho, quem foi que quebrou isso aqui? Quem foi que rasgou? Foi eu não, mamãe. Foi eu não, papai. Mentiu. Mentiu. Aí o pai chega, ou a mãe, para aquela criancinha, 3 anos, por aí assim. Ele fez aquela travessura, quebrou algo, melou algo. Meu filho, foi você que fez isso aí, meu filho? Aí ele faz, foi eu não, mãe. Foi eu não, pai. Mentiu. Peraí, quem ensinou ele a mentir? Se ele nunca aprendeu, se você nunca ensinou ele a mentir, quem ensinou ele a mentir? Ele, com medo de levar aquela palmadinha, mentiu. Mentiu. Mas ninguém nunca ensinou. Por quê? Como diz aqui, já está com a própria natureza pecaminosa. É a natureza pecaminosa que nós já nascemos, a criança já nasce
nasce com ela. E se tiver outro irmãozinho pequenininho, ainda joga para outro. Foi eu não, foi Joãozinho, foi ele aqui, olha. A natureza pecaminosa que o ser humano já nasce. Ninguém ensina uma criancinha a mentir. Ela não sabe, mas a natureza pecaminosa que existe dentro do homem, que já nasce, já faz que ele nasça com esse instinto de mentir. E a mentira, meu irmão, ela passa a ser o primeiro pecado que o ser humano começa a praticar. É a mentira. E a mentira passa a ser o primeiro pecado que o ser humano começa a praticar. Essa. Porque a mentira, ela traz uma consequência muito grave. A mentira, ela provoca grande destruição. A mentira, ela destrói o patrimônio mais importante na vida de um ser humano. O patrimônio mais importante na vida do ser humano, ela destrói, que é o casamento. O casamento, o lar. Uma mentira destrói. Eu já vi, eu creio que todos já viram, lares ser destruídos por falso testemunho, por mentira. Por mentira que a pessoa levantou contra aquele cônjuge, ou aquele homem, aquela pessoa. Tem pessoas que acreditam em tudo, pessoas que acreditam em tudo. Tem pessoa que chega aqui, ó, pastor Manuel, aí conta o maior absurdo. Aí ele acredita. Porque nós não devemos acreditar em tudo. Se chegou uma pessoa para mim e disse, aí aconteceu assim, fulano disse isso de você, fulano está querendo lhe prejudicar. Aí, em vez de você ficar com raiva, aperreado, você vai lá e procurar tirar limpo isso. Porque a mentira, ela provoca grande destruição. A mentira faz a pessoa perder a confiança em outro. A mentira é um causa sério, ela destrói casamentos. A mentira destrói casamentos. Porque a mentira, ela tem um certo poder. A mentira, ela tem um certo poder. Você chega mentindo, o camarada chega na polícia mentindo, outro chega falando a verdade. A proporção maior é daquela pessoa querer acreditar na mentira do que na verdade. Destrói casamento. A mentira destrói amizades e provoca inimizade. Provoca inimizade. Muitas pessoas aí, amigos mesmo, perderam aquela amizade por causa de mentira, falso testemunho de outro. A mentira faz perder a confiança. Você não confia mais em uma pessoa mentirosa. Você tinha até crédito com aquela pessoa, confiar até naquela pessoa, mas faz você perder a confiança. Ela causa desemprego, a mentira, causa desemprego. Quantas pessoas perdem o emprego? Porque outro inventa a mentira, levanta a mentira. Quantas pessoas? A mentira, ela condena o justo. Quantas pessoas justas são condenadas por falso testemunho lá na hora do tribunal? Falsa testemunha, a pessoa vai lá, paga aquela pessoa e ela chega lá, mente diante do júri. A mentira, ela condena o justo. A mentira, ela liberta o malfeitor. Quantas pessoas são colocadas em liberdade por testemunha também falsas? Por falsos testemunhos que chegam lá mentindo, dizendo que aquela pessoa não fez isso. A mentira, ela foi o segundo passo do pecado, ela acompanhou o pecado. Foi o segundo passo após o primeiro pecado. Lá no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. E foi que eles fizeram. Quando Deus cobra de Adão, ele mente. Adão mentiu, disse que não tinha culpa nenhuma. A culpa não era dele, ele mentiu. É uma mentira seguida de acusação. Tenho culpa não, senhor, foi eu não. Foi a mulher que tu me deste. Mentindo. Deus cobra para Eva. Ela continua mentindo. Tenho culpa não, senhor, foi isso. Tenho culpa não. Foi por causa da serpente.
A mentira tem um poder tão miserável que é a única coisa que a Bíblia diz que os mentirosos são filhos de Satanás. O diabo é o pai da mentira e os mentirosos são filhos de Satanás. Então, nós como crentes, como novas criaturas, nós somos uma nova criatura. Nós temos que falar a verdade, custe o que custar, mesmo que venha, muitas das vezes, temos prejuízo. Temos prejuízo, mas fala a verdade, porque somos nova criatura, nós nascemos de novo. Então a mentira, ela nos torna o homem filho do diabo. Só é lembrar. É fácil você controlar, só é lembrar disso aqui. Toda vez que vinha uma ocasião para mentirmos, aí eu lembrava, peraí, foi Jesus que disse que o mentiroso é filho do diabo. Se eu mentir, eu estou deixando automaticamente de ser filho de Deus para se tornar filho do diabo. Então, eu vou me esforçar para falar a verdade. E no mundo em que nós vivemos, sempre tem ocasiões para que mentimos. Sempre há ocasiões para que mentimos, né? Mas, portanto, lembrando-nos disso. E quem vive de troca, quem vive trocando, eu conheço um abençoado lá no Jacintinho. Logo que troca carro, é vendedor de carro velho. Se o mentiroso é filho de Satanás, ele mente o dia todo, sem nem de quem ele é filho mais. Pense como mente. Então, que nós nos esforçamos para falarmos a verdade. Custe o que custar. Às vezes, a gente quer mentir diante de um irmão para não deixar ele triste. Não é assim, irmão Orlando? Às vezes você quer mentir diante de um irmão para não deixar ele triste. Mas você está esquecendo que você está deixando Deus triste. Né? Está deixando Deus triste. Então, entre ele e o meu irmão, eu vou agradar a Deus. Eu vou agradar a Deus. E a palavra de Deus diz que o mentiroso é filho do diabo por causa disso. Por que foi que os anjos caíram? Por que foi que teve aquela rebelião lá no céu? Por causa de mentira. Lúcifer colocou defeito no governo de Deus, na administração de Deus no céu, prometeu tomar o lugar de Deus e prometeu cargos importantes para aqueles anjos se rebelaram. Uma mentira. Isso não ia acontecer. Foi uma mentira que fez que toda essa destruição acontecesse. Começando com a queda dos anjos, que começou através da mentira de Lúcifer, né? Pois é, então que nós possamos, como nova criatura, falarmos a verdade. Em qualquer lugar, como novas criaturas, já saímos lá do mundo, né? No mundo era que nós mentíamos por qualquer coisa. Há pessoas que mentem por prazer. Há pessoas que mentem por prazer. Olha, veja bem, claro. A Bíblia diz assim, ó, não é o que mente que é filho do diabo. Diz que é o mentiroso. Há uma diferença do mentiroso para o que mente. O mentiroso é aquela pessoa que mente direto. Ele não consegue falar a verdade. Ele não consegue falar a verdade. Ele inventa. Ele passa ali e vê um acidente, um carro e uma moto. Aí ele olha, né? Não, teve um acidente de um carro e de uma moto. Aí ele olha, viu, aí chega lá na frente, rapaz, mas que acidente grave eu vi ali. O carro bateu com a moto. O motoqueiro bateu na frente do ônibus, bateu no para-brisa, caiu lá dentro já. Vinha passando uma senhorinha, e a senhorinha também, ó, caiu para o outro lado, e veio um biciclista. O mentiroso, ele não consegue falar a verdade. Ele sempre aumenta. Ele sempre aumenta. Então, esse mentiroso, podemos dizer profissional, é que não entrará no reino de Deus de forma nenhuma. Então, é o mentiroso. O que mente? Alguém, em qualquer momento, qualquer pessoa pode mentir. Né? O que mente, alguma pessoa que mente devido a alguma circunstância da vida, nós podemos mentir. Por quê? Se ninguém nunca contar qualquer coisa que seja uma mentirinha, o tal é perfeito. O tal é perfeito. Como Abraão,
diante de uma circunstância, diante de uma dificuldade, com medo de morrer, ele mentiu. E Deus não reprovou-lo. Deus não reprovou-lo. Mas você não vê outra mentira de Abraão. A gente só vê ali, nessa hora, nesse momento. Então ele não é o mentiroso. É o mentiroso que não vai entrar no reino de Deus. É aquele que mente por tudo. Ele já compra um relógio aqui querendo vender, pensando já em mentir. Dizer que comprou por tanto, para vender por tanto. Né? Então esse é o mentiroso, né, que não vai entrar no reino de Deus. Então, que nós devemos nos esforçarmos para sempre falar a verdade. O arrependimento é uma ordenança. No Antigo Testamento, os profetas tinham a incumbência de confrontar o povo e pregar a mensagem do arrependimento. Alguns deles falaram ao povo sobre a importância de voltarem para Deus mediante o arrependimento. Olha, o arrependimento ele é uma ordenança. É uma ordenança. O arrependimento. Foi logo a primeira coisa que Jesus, quando começou o seu ministério, ele já chegou dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Os profetas, eles pregaram o arrependimento. Eles pregaram o arrependimento que Deus mandou. Porque Deus, ele não tem o prazer em punir. Deus não tem o prazer não em punir os seus filhos, não, o seu povo. Deus tem o prazer que nós nos arrependemos. Deus via o seu povo Israel, quando Israel estava andando pelo caminho errado, por caminho errantes. Deus não ia logo lá, não. Mandar logo um anjo, mandar logo uma praga, mandar logo uma doença, mandar logo um castigo. Não. Deus mandava um profeta ir lá, pedir para que o povo se arrependesse. Porque o prazer dele, de Deus, não é isso, não. Não é punir, não. Não é castigar. É abençoar, é nos guardar, é nos proteger. Mas para que Deus faça isso conosco, nós devemos nos arrepender dos nossos maus caminhos, do que estamos fazendo errado. Né? O arrependimento é o que a lição todinha, se você observar, todinha, do começo ao fim, ela está falando em arrependimento, repetindo muitas das vezes a mesma coisa. Você lê, quem já leu ela vai ver que está muito repetitiva, do top 1 ao top 3, e os subtop, é sobre só arrependimento, repetitiva ela está. Então Deus, ele não tem prazer na condenação. Ele não tem prazer, ele quer que nós nos arrependemos. O prazer de Deus não é castigar, não é punir, é arrepender, que se arrependa. No dilúvio, aquele povo no dilúvio, o povo estava mal. Um povo que esqueceram de Deus, cometendo pecado. O que foi que Deus fez? Mandou Noé avisar, pedir que ele se arrependesse. Noé pregou por 120 anos, ninguém se arrependeu. Então foi punido por não se arrepender. Quando Deus destruiu Nínive, ele não queria destruir o povo, Deus, ele quer que a pessoa se arrependa. Mandou Jonas ir lá. Jonas não queria ir, como nós sabemos. Jonas pregou e o povo se arrependeu. Jonas ficou com raiva porque o povo se arrependeu. Então o prazer de Deus é esse. Não é punir, é que se arrependa. Então que nós devemos estar sempre pronto para nos arrepender dos nossos pecados, daquilo que façamos que desagrada a Deus. Ponto 2. O arrependimento conduz à salvação. Paulo ressaltou que todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus. Dizer que se arrepender não significa apenas entristecer pelo pecado, mas decidir mudar. Pode se arrepender. Uma pessoa quando comete algo, algum pecado, alguma coisa, que se arrepende, como está dizendo a lição, não quer dizer aquela pessoa que está triste. A pessoa fez algo de errado, quebrou a cara, deu errado, trouxe graves consequências. Aí está ali triste, parado, cabisbaixo. Não quer dizer que se arrependeu, não. Ele não se arrependeu, não. Ele está triste
por ter dado errado. Aquilo que ele fez por ter dado errado. O fato de estar triste não quer dizer que está arrependido. O fato de estar triste por ter dado errado não quer dizer que está arrependido. O arrependimento, ele requer um reconhecimento. Ele conduz à salvação. Só é salvo quem se arrepende. Quem se arrepende dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Aí eu pergunto, na hora da morte mesmo, a pessoa pode se arrepender? Aí eu respondo, depende. Depende na hora da morte. Depende. Aí alguém diz, não, irmão, mas na hora da morte, sim, qualquer um que pode ser perdoado e ser salvo. Depende. O fato citado, que citamos, é o ladrão lá na cruz. O ladrão lá na cruz. Eu ouvi uma vez um irmão nosso aqui, ali no público, dizer que a sogra dele já estava em coma no HGE, nem sequer ouvia mais. Ela não gostava do evangelho. Aí ele chegou lá, pegou na mão dela assim, ó. Aí disse, minha sogra, a senhora quer aceitar Jesus agora para se arrepender? Ela em coma não estava ouvindo. Ela em coma não estava ouvindo. Nosso irmão falando, não está aqui ele não. Na hora da morte. Aí ele disse, aceita, diga que quer aceitar Jesus. Aí, faça um sinalzinho. Ela ouviu bem por longe. Aí ele disse que sentiu só assim, ó, um toquezinho, dizendo que queria aceitar. Aí ele, glória a Deus, tá, e orou por ela, ela foi salva. Discordo 100%. Discordo. Na hora da morte a pessoa pode ser salva? Depende. Assim seria bom demais. Assim eu ia lá para o mundo também e ia deixar. Discordo. O caso do ladrão da cruz foi totalmente diferente. O ladrão da cruz, ele estava consciente. Se a pessoa está lá, mesmo doente, em cima da sua cama, mas ela está consciente, alguém está pregando para ela está ouvindo tudo, mesmo sem poder andar, mas ela está consciente. Aí é nessa hora que os irmãos estão lá pregando para ela, explica. Aí ela começa a parar, pensar o quanto ela fez de errado na vida, os pecados cometidos. Então, para se haver um arrependimento, um pedido de perdão, um arrependimento, tem que primeiro haver um reconhecimento de que errou. Começa na consciência. Precisa haver um reconhecimento que é um pecador e que precisa de um perdão. Aí reconhece que está errado, que pecou, aí pede para aquele irmão orar, ore por mim, aí se pede. O perdão se pede, não se oferece. O ladrão na cruz, ele pediu o perdão. Jesus não ofereceu, não, rapaz, quer o perdão não? Quer ser perdoado agora? Quer me aceitar não? O perdão não se oferece, ele se pede. Aí a pessoa está ali inconsciente, como o irmão falou, inconsciente, não ouvia mais nada, ouviu só um pouquinho. Ele pegado na mão dele, deu um toquezinho, se quer aceitar Jesus, aí ele disse que sentiu aqui assim, ó, aquele toquezinho, aí disse, tal, foi. Acho que ele mesmo. Então é isso, o arrependimento tem que primeiro se haver um reconhecimento que é um pecador e que precisa de um perdão. Então eu reconheço e peço o perdão. E Cristo, que é o perdoador, ele vai me perdoar. 1.3. O arrependimento e a nova criatura. Olha, após o arrependimento, aí passa a vir a nova criatura. Após o arrependimento, é que passa a vir a nova criatura. Ninguém se torna uma nova criatura do dia para a noite, nem sem primeiro se arrepender. Né? Quando ele se torna uma nova criatura, aí acontece como disse Paulo. As coisas velhas já se passaram, agora tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ele está pronto agora, ele é uma nova criatura. Antes dele ser uma nova criatura, se pisasse no calo dele, se via. Ia se haver.
Antes dele ser uma nova criatura, se alguém falasse mal dele, ia pagar o preço. Ele agora não é uma nova criatura. Se alguém falar dele, ele diz, não, deixa com Deus. Deixa com Deus. Fulano está falando de mim. Fulano está falando de você. Quando ele estava lá no mundo, é mesmo, foi o que foi, eu vou me acertar com ele agora. Mas ele agora é uma nova criatura. É. Chegar alguém para o irmão Orlando, qualquer um dos nossos irmãos aqui, disser, fulano está falando de você, de início vem aquele ego, porque somos carne, de você querer, né, querer um pouco, ficar com raiva. Você lembra, não, sou uma nova criatura. Se ele está falando de mim, deixa com ele, com Deus. Né? Porque eu já ouvi irmão dizer assim, olha, eu sou crente, mas ninguém mexa comigo não, que eu sou crente, mas meu braço não é não. Meu braço não é não. Ah, e ele é crente? Eu me lembro. Eu me lembro. 10 e meia. Eu sou crente, mas meu braço não é não. Então ele não é crente, rapaz. Converteu tudo, menos o braço. A nova criatura, ela tem novos costumes, e agora é uma nova criatura. Seus costumes é diferente. Antes de você se tornar uma nova criatura, você saia na rua, só de bermuda, sem camisa, todo jeito, né? Sem camisa, ficar lá. Você é uma nova criatura agora. Não quer dizer que não posso usar uma bermuda, não. Pode, se usa. Mas se eu vou sair na rua, eu já estou de bermuda e sem camisa. Já é um costume da velha criatura, né? A nova criatura que você se tornou, agora o linguajar é diferente já. Né? Até um novo linguajar. Uma nova criatura, essa, como estava falando, né? É uma nova criatura que é novos costumes. Você, como nova criatura, tem que ter novos costumes. Até as roupas, aquelas roupas escandalosas. Você se sente uma nova criatura, se sente com aquela vontade de se vestir melhor, aqueles cortes de cabelo que fazia, com aquelas listrinhas, aquelas coisinhas. Você sente que a sua alma, o seu espírito diz que você é uma nova criatura. Vai cortar o seu cabelo como um cabelo de homem, direitinho. As amizades, você já muda como uma nova criatura, já muda a sua amizade. Você não vai deixar de ser amigo daquela pessoa. Mas aquela amizade que você estava com ele, saía, né? Ia para uma mesa do bar, e para um canto, para outro, você muda por completo. Como nova criatura, você muda por completo. Muda o seu linguajar. A pessoa lá no mundo não é aquele linguajar estranho, não é aquele linguajar cheio de gira. E aí, meu irmão, não sei o que e tal. E aquelas conversinhas de vida. Você com uma nova criatura, não. Né? Você agora mudou. Já está dizendo, nova criatura. As coisas velhas se passaram, os costumes velhos se passaram, e agora tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Você vai aprender agora a passar a ter novos amigos, novas amizades, que são os nossos irmãos. Você vê até o linguajar nosso de cristão, como já muda. Quando você está lá no mundo, está conversando, filha dessa, não sei o quê, é isso, é aquilo. Já como cristão, né? Você diz, rapaz, misericórdia. Lá no mundo a pessoa no linguajar chama o outro de aquele nome que nós podemos falar aqui, ou isso, ou aquilo. Você como cristão já chamou abençoado. Ou vaso. É nova criatura. Né? Tudo está se fazendo novo, agora é tudo diferente. Antes de se tornar uma nova criatura, era brigando quase todos os dias com a esposa em casa, esculhambando um ao outro, que a gente vê por esses casais no mundo. A mulher chama o marido disso, chama daquilo, ele revoga a palavra. Agora, com nova criatura, agora vive um lar, uma vida abençoada. O Espírito Santo pousa sobre aquele lar, e aquele lar abençoado. Filhos abençoados. Né? Quando as coisas apertavam em casa, financeiramente, ele reclamava, espraguejava,
chamava nomes quando faltavam as coisas. Mas como uma nova criatura, ele, em vez de fazer isso, dobra o joelho, vai clamar a Deus: Senhor, eu estou precisando disso. É diferente. Então hoje, nós nos arrependemos e nos tornamos uma nova criatura. Então, vamos pedir a Deus que continue nos abençoando para que nós consigamos ir prosseguindo até Cristo voltar. E no próximo domingo estaremos aqui para mais uma vez aprender do nosso Senhor Jesus.